Olá, pessoal. Meu nome é Suziane, eu sou formadora, do Cefop, trabalho também na área do SEMAD e em parceria com a Secretaria de Inclusão, a gente vai conversar um pouquinho sobre educação inclusiva no contexto escolar. A primeira questão, que a gente tem que pensar e refletir a respeito é que essa educação inclusiva, ela vem se transformando, se construindo de tempos em tempos, Então, leis, decretos, normativas vão delineando, junto com as normativas municipais, delineando como acontece essa educação inclusiva dentro de cada contexto escolar. Então, para isso, de forma introdutória, a gente tem que pensar em 3 pontos. Este é um encontro de acolhimento e alinhamento. Então, aqui não vai aparecer protocolos engessados, não vai aparecer regras rígidas e fixas, Até porque o contexto escolar ele é multi, Cada escola, cada gestão, cada estudante, cada profissional atua ali de uma forma diferente. Então, não é algo engessado, é algo que a gente vai construir juntos no decorrer do ano letivo. Aqui, ninguém é detentor de toda a sabedoria. Esse nosso encontro está sendo online, mas os próximos possivelmente serão presenciais. E a ideia é justamente essa, para que a gente construa junto a inclusão, a educação exclusiva no município de Anápolis. Então, a gente vai trocar ideias, Todo mundo ali vai ter um poder de fala. E vocês fazem parte da inclusão, Toda a rede, toda a comunidade escolar faz parte da inclusão. Então, esse momento, a gente está abrindo, essa formação que vai se iniciar a partir desse momento, para a gente construir, como eu falei, uma educação inclusiva de qualidade. O que é essa educação inclusiva, Em primeiro lugar, a educação inclusiva é um direito de aprender juntos, A gente sabe que, por muito tempo, as pessoas com deficiência, elas não estavam tão inseridas no contexto escolar. É aquele mito, não existia autismo, não existia. Existia, mas eles não estavam inseridos, ali com a garantia de direitos de estar no ambiente escolar. Então, hoje em dia, a gente já tem essa concepção bem alicerçada, com relação ao direito de todos de aprender. Inseridos na escola comum, na rede regular de ensino, e com apoios quando necessário. Não é um favor, é um direito. A gente tem leis que estabelecem esse direito do aluno estar inserido no ambiente escolar e, sim, contar com apoio, dos profissionais juntamente com a família, quando necessário. O que é esse termo incluir? A gente sempre tem aí algumas discussões sobre o que é a inclusão. A gente tem que entender que a inclusão não é simplesmente um depósito, É o estudante estar lá. Não. É muito mais do que isso. É ele estar lá e ter condições, de fazer parte ali, de estudar, de aprender. A gente vai trabalhar a autonomia dessa criança, trabalhar ali a questão das habilidades que ela já possui, a gente pode aprimorar, e manter essas habilidades, e as necessidades a gente vai trabalhar, para que ela consiga avançar com relação a essas dificuldades, justamente com o apoio que for necessário para ela. A gente coloca-se junto com esse estudante, Então, não é fazer por ele, não é estar no lugar dele, é estar junto, quando necessário, a gente ajuda. Não é fazer por ele, é quando necessário, eu vou estar aqui para ajudar. A gente tem que respeitar a individualidade do aluno, isso é muito importante, Quando a gente fala que cada pessoa é única, cada indivíduo é único, cada estudante, Não é porque eu tenho um aluno deficiente físico, e aí eu tenho um outro aluno deficiente físico que eu vou fazer o mesmo trabalho, que eles vão precisar dos mesmos apoios, as mesmas habilidades. A gente sabe, quem está na prática ali na escola, sala de aula, a gente sabe que não é assim. Então, a gente sempre tem que pensar na individualidade desse aluno. Uma outra questão também, dar tempo para tentar. A partir do momento que a gente fala que é um estudante com deficiência, a gente tem que entender também que, além da questão da individualidade, o aprendizado também pode estar prejudicado, Então, a gente tem que trabalhar dentro dos limites da criança. Não é comparar ela, Não vou comparar o João com a turma, eu vou comparar o João com o João. Como o João era no primeiro bimestre, como o João está no segundo bimestre, às vezes o tempo de aprendizagem, O ensino vai ter que ser mais condensado, não, mais encadeado, Vou fazer etapas menores, ou vou ter que repetir mais vezes aquele conteúdo de diferentes formas. Então, a gente tem que esperar o tempo também dele aprender.
O estudante, ele é responsabilidade coletiva da escola. Caiu-se por terra de que o estudante com deficiência, ele é do AE, ou que ele é do cuidador. Vou mostrar para vocês depois um pouquinho sobre algumas leis e alguns decretos, e o último, inclusive, reforça isso, né? O estudante, ele é da escola, assim como todos os outros. Ele é aluno da turma, ele está inserido na turma, na escola, ele vai fazer as atividades de forma adaptada, se necessário, com apoio, se necessário, vai trabalhar ali a questão do entrosamento, né, a socialização também com os colegas, e é importante que a gente também dê esse apoio para essa criança quando ele precisa, né, de interagir, de fazer parte ali, não só estar no ambiente escolar, né. Ele é aluno do pedagogo, professor regente, ele não vai ficar num cantinho da sala, né, em outro mundo, ele faz parte da sala, então a professora regente, a pedagoga, tem esse olhar, né, vai buscar esse olhar, vai buscar atingir essa criança aí da forma que seja necessária para ela, e vai ter apoio quando precisa. Não necessariamente o estudante com deficiência vai necessitar de um EE, ou vai necessitar de um professor de apoio, de um cuidador, né, profissional de apoio, perdão, cuidador. É se precisar, e aonde precisar. Em que sentido que eu falo aonde precisar? Vamos supor que é uma criança que ela tem dificuldade na aprendizagem. Mas lá na aula de educação física, ela não tem tanta dificuldade. Ela precisa que o cuidador esteja do lado dela a todo momento, fazendo por ela? Não. Então, se precisar, o cuidador vai estar ali dando suporte. Se não precisar, o cuidador vai estar perto, próximo, mas não vai fazer por ele. É o que a gente falou no slide passado. A inclusão, ela acontece no dia a dia. O que a gente tem que pensar é que a inclusão não está diretamente ligada à questão de letramento, de alfabetização. Ela acontece a todo momento, né? Seja na fila, de seguir comandos, de observar a turma, né, da qual eu estou incluído e participar da forma que eu consigo, com apoio ou sem apoio, na convivência, seja ali num momento de bate-papo com a turma, na educação física, no recreio, nas atividades coletivas, apresentações, né, na escola sempre tem ali aqueles momentos, né? Trabalhar de forma que ele consiga participar e estar ali inserido. No recreio, como eu já falei, né, também, e na sala de aula, que ele não tenha, né, que necessariamente fazer coisas diferentes, né, na sala de aula. Se ele tem essa habilidade, se a professora regente, a pedagoga, né, estruturou ali com base no P, conforme as informações da escola, né, do professor Jair, da família, se ela conseguir integrar esse conteúdo, ele tem que fazer parte, né, das atividades e da sala de aula, do que está ocorrendo ali na sala naquele momento. E por que a gente tem que falar de leis? Prometo ser bem simples, para a gente não delongar muito com relação às leis. As leis, inclusive, elas estão disponíveis na internet, né? Então, hoje eu vou falar só um pouquinho o título de alguns trechos importantes. Caso você tenha, né, mais necessidade, curiosidade, eu recomendo a gente ler, né, um pouco aí, fazer uns estudos extras a respeito dessas leis. Por quê? É importante a gente entender por conta dos direitos. A partir do momento que a gente conhece, né, os direitos do outro, os nossos deveres, os nossos direitos, a gente consegue fazer um trabalho com mais qualidade e responsabilidade. Orientar o nosso trabalho. Vocês vão ver depois, né, ainda nesse encontro, que as atribuições de cada profissional também estão lá no decreto, em algumas leis. Então, a gente não vai ficar perdido com relação à nossa função, né, às nossas atribuições. Então, isso garante também uma maior segurança com relação ao nosso trabalho. Protege o profissional, justamente por isso, a gente vai saber, né, até onde isso é meu, até onde isso é do meu colega, né, até onde eu posso ir, até onde o aluno tem direito. Evitar sobrecarga e para dar segurança. Nessas leis, nesses decretos, inclusive as normativas, né, as leis municipais, né, da nossa rede, vão nos auxiliar no nosso trabalho. E o que a lei garante? Né? Algumas leis que eu coloquei aqui, que são algumas mais importantes, mas tem outras também. Primeiro, a Constituição Federal, né, de 1988, que ele fala que o direito à educação, à igualdade e à não discriminação. Isso inclui pessoas com deficiência, autistas e pessoas com altas habilidades e superdotação. É importante a gente destacar que quando ele fala pessoas com deficiência,
pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com altas habilidades de superdotação, esses dois últimos termos não são, né, considerados deficiência. Mas, de forma legal, né, eles possuem ali os mesmos direitos, né, e estão inseridos dentro da educação inclusiva, né, então dentro desse termo, né, dessa família que é nomeada ali como pessoas com deficiência. Essa lei, como eu coloquei, é de 1988, só que a gente percebe que está amadurecendo dia a dia. Então, essas leis não é novidade para ninguém, já acontecia, já foram elaboradas, mas pouco a pouco, como eu disse no início do nosso encontro, a gente está construindo essa educação inclusiva, né, não só aqui no município, como em toda a rede nacional. Uma outra lei, que também tem muito tempo já, né, de 1996, é a LDB. A LDB, ela fala que a educação especial, ela pode sim, né, deve estar dentro da educação escolar, dentro da escola regular comum. E que o estudante com deficiência, quando a gente fala estudante com deficiência, já vamos pensar no transtorno do espectro autista e os com altas habilidades de superdotação também estão inseridos, eles têm direito ao atendimento educacional especializado, né, ao professor GE, à sala de recursos. De 1996 para cá, inclusive, né, fazendo aí um adendo, no município de Anápolis, né, que a gente vem percebendo o aumento, né, dessas salas GE, dessas salas, desses profissionais. Conforme a necessidade, a gente foi conseguindo ampliar. Hoje, na rede, todas as escolas possuem professores GE, né? Então, volto a dizer, é uma construção, né? A gente vai passinho por passinho ali, tentando chegar no ideal do nosso trabalho e no ideal da oferta, né, de conhecimento e de aprendizagem para os alunos. A Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015, ela garante direitos às pessoas com deficiência, coloca a educação inclusiva como direito, em igualdade de oportunidades, eliminação de barreiras, promoção da autonomia e participação. Eu coloquei em negrito ali, né, pessoas com deficiência e barreiras. O que a gente tem que pensar pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência, é até importante destacar esse termo, né, com, ele não é portador da deficiência, ele não é deficiente. Ele é uma pessoa com deficiência, não deixa de ser pessoa, né? Não deixa de ter suas vontades, não deixa de ter suas obrigações, né? Essa deficiência, ela é considerada, né, o PCD. A deficiência é quando tem ali algum impedimento, né, a longo prazo, física, sensorial, a questão também de barreiras, né, arquitetônicas também. Quando a gente fala, né, do considerado pessoa com deficiência, aquela que possui impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a longo prazo. Então, deficiente físico, deficiente visual, auditivo, quando tem essas questões, essas necessidades, essas dificuldades a longo prazo. Quando a gente coloca ali também eliminação de barreiras, essas barreiras, elas não se resumem à barreira de aprendizagem somente. A gente tem que pensar num todo, né, no social, no ambiente. Então, barreiras urbanísticas, em transportes, comunicação, informação, na área de aprendizagem e tantos outros. A Lei Berenice-Piana, né? A Lei Berenice-Piana, ela é mais focada, né? Tem um olhar maior voltado para a inclusão, que é a que garante, né? As pessoas com transtorno do espectro autista estarem ali em conjunto com relação às leis e aos direitos das pessoas com deficiência. Outra coisa, ela garante os direitos na educação, atendimento conforme a necessidade. A gente sabe, né, que o transtorno do espectro autista, ele é o próprio nome, né, espectro, né, então essas necessidades, as habilidades, elas vão variar de indivíduo para indivíduo, então é bem amplo, né, cada indivíduo ali tem as suas necessidades pontuais, né, e vai de indivíduo para indivíduo, por isso da questão da necessidade de um olhar e de umas estratégias, né, de trabalho bem específico, conforme a necessidade. E proíbe a questão da discriminação. Já o último decreto, esse é um que particularmente eu sugiro, faça uma leitura dele, ele é bem... Eu falo que ele é uma concretização, né, uma busca de concretização, de sintetizar as outras leis que a gente já citou. Né? Ele, tanto quando você for começar a ler, você vai falar, nossa, mas isso aqui já está falando em tal lei, isso aqui já tem na Constituição. Sim, já tem. A questão é que a partir do momento que ele se torna um decreto, lá no final do decreto já está assim, cumpra-se a partir dessa data.
Então, é como se fosse, gente, a partir de agora, o que a gente está fazendo, todo mundo vai fazer. Rede nacional, né, de educação, escola municipal, estadual, particulares. Então, é uma forma de implementar, né, o que está ali sendo colocado. Uma coisa que é importante a gente falar também é que não está colocado imposto. Assim como eu falei no início da aula, né, da nossa formação. São alinhamentos que estão sendo feitos, mas respeitando também o contexto, né, a realidade ali de cada região, de cada cultura, de cada escola. Nesse decreto, ele fala da educação inclusiva, né, dentro, e também a educação especial, então é uma questão de trazer essa educação especial dentro da escola regular comum. Organiza os apoios na escola. O que é isso, né, de organizar os apoios? Ele fala nesse decreto, né, sobre alguns apoios, a necessidade de quem precisa de apoio, beleza, vamos, como que vai gerir esse apoio, colocou que não necessariamente, né, toda pessoa com deficiência vai precisar de um apoio específico ou não. Inclusive, algo muito interessante nesse decreto é que ele fala que o atendimento, né, do professor de AE ou do cuidador profissional de apoio, não necessariamente, e não vai depender de um laudo, né? Então, esse decreto, ele amplia também a fala, o diálogo da escola. A partir do momento que o estudante, né, professor de AE, os responsáveis ali pelo esse indivíduo, né, por esse estudante, família, comunidade, né, toda a equipe pedagógica, a equipe escolar percebe essa necessidade, ele não precisa de um laudo para ele ter esse apoio ou ter acesso ao OAE, a partir desse decreto. A partir desse decreto também, ele define as responsabilidades. Isso aí, hoje ainda, a gente vai estar falando sobre, não é comigo, é com uma outra colega de trabalho, ela vai falar um pouquinho sobre as responsabilidades do professor de AE, do professor regente e do cuidador, que também está no decreto. Lembra que eu falei, né, nos slides anteriores, que vai reforçar, né, a nossa responsabilidade e trazer segurança frente ao nosso trabalho. Outra questão também que ele fala é que garante o direito desses estudantes. Pontos em destaque. Como o decreto é longo, né, para não ficar um tema muito cansativo, eu dei uma resumida e tentei colocar aqui os pontos principais de uma forma global, né. Ele fala que o trabalho é elaborado de acordo com a necessidade de cada estudante. E a atuação é no combate ao capacitismo e à discriminação em todas as suas formas. Como eu falei, né, agora não é imposto, mas está mais estabelecido, né, está mais fundamentado que o apoio, o trabalho a ser feito, né, com o estudante, não necessariamente precisa vir de um diagnóstico, não precisa vir de um profissional da saúde. Se a escola percebe essa necessidade, a escola, com todas as habilidades, com toda a pesquisa feita, estudo de caso, né, dos profissionais ali que vão estar, né, realizando esse estudo de caso, fazendo esse mapeamento, vai ofertar. O estudante vai ter direito, né, a estar ali com apoios da forma que necessita. No capítulo 2, ele fala, né, da questão que vai envolver a família, professores e, quando necessário, profissional de saúde e assistência social. É o que a gente acabou de dizer, né? A partir do momento que tem-se um decreto, né, que revisa ali, sistematiza as leis que já foram construídas, né, ele embasa e fortifica a necessidade da educação inclusiva ser pensada como um todo. Não é só, de novo, não é só função do cuidador, não é só aluno do profissional de AE, ele é da escola, e a família tem que também estar envolvida. A questão, né, dos profissionais de saúde e assistência social, se necessário. Mas a partir do momento que ele está no ambiente escolar, somos nós, profissionais ali da rede, né, da escola, que estamos mais assegurados com relação a tomar decisões juntamente com a família sobre as necessidades ou não dos estudantes. Outra informação do capítulo 2, né, isso aqui também é algo novo, né, vamos dizer assim, que foi implementado, que foi colocado, né, nesse decreto do ano passado de 2025. Ele fala que o professor de AE, o profissional de AE, né, ele tem que ter, né, uma formação inicial que habilite ao exercício da docência, né, uma licenciatura, vamos dizer assim, e uma formação continuada para a educação especial inclusiva com carga horária de, no mínimo, 360 horas. A União colaborará com os estados, Distrito Federal e municípios para prover formação continuada em serviço de professores que atuem no AE.
O que isso quer dizer? Como eu falei, o decreto ele não está engessado. Vocês viram que ele não colocou qual é a formação continuada, né? Até quando você tem que fazer essa formação continuada? Ele deixou isso em aberto. Para algumas pessoas isso pode ser ruim, mas pensando num todo, rede nacional, município, isso nos dá abertura para começar a construir de acordo com a nossa necessidade e realidade. Na nossa realidade, a gente pode contar com o Cefop, né, que tem aí os cursos, tem cursos na área da inclusão, tem cursos, por exemplo, sobre autismo, TDAH, Libras e outros mais que podem sim, né, estar ali complementando essa formação continuada, né, que o decreto está falando, está pedindo. E também, esse ano, a gente está promovendo, né, o Cefop, CEMED, a Secretaria de Educação Inclusiva, a gente está possibilitando também alguns encontros, né, com relação a essa formação continuada. Como está falando ali embaixo, né, que a União, os estados, os municípios vão estar também promovendo essa formação continuada, caso, né, o profissional deseje, né, tenha esse desejo de fazer essa formação continuada dentro do município, né, ou pode procurar também, né, em redes particulares. Com relação ao profissional de apoio, né, profissional de apoio, cuidador, o nome que vocês acharem mais viável, né, a formação mínima é de ensino médio, né, a nível médio, porém, ele tem que ter também uma formação continuada com carga horária de no mínimo 180 horas. Assim como o professor de AEE, né, a União, estados, municípios vão colaborar com essa formação continuada. Por isso estamos aqui. A gente vai, né, durante o ano construindo aí essa formação continuada, trazendo alguns temas, algumas pautas com relação à nossa função e à educação inclusiva como um todo. Lembrando também que o Cefop está de portas abertas para vocês. A inclusão, ela se faz em rede, né? Eu acho que o que a gente tem que mais reforçar dessa aula é essa questão, né? O seu trabalho não é isolado. E o seu, eu estou falando para o professor de AE, professor regente, para o cuidador, para o coordenador, né? Quando a gente fala de inclusão, não é a inclusão sentado, não é a inclusão na sala, né? É uma inclusão em toda a escola. Então, todos os profissionais envolvidos precisam, sim, né, ter conhecimento daquele aluno, alguma habilidade, alguma dificuldade, quem é esse aluno. A inclusão, ela é geral, ela não é algo específico, né? Cada profissional tem o seu papel. Então, o conhecimento que você vai ter frente a esse estudante, né, a sua atuação frente a esse estudante, ela compete à sua função, sua atribuição, certo? Com relação que cada um sabe o seu papel, tudo flui de uma forma melhor. A partir do momento que eu sei até onde eu posso ir, com quem eu posso contar. Eu preciso passar alguma informação com relação a uma atividade de sala de aula. Já sei, então eu vou conversar com a professora regente. A partir do momento que a gente sabe a nossa função e a função do outro, o tudo flui melhor nesse sentido, né? A gente consegue pedir apoio, ter trocas, passar informações para quem realmente necessite delas para modificar, para traçar novos objetivos, novas estratégias. O cuidador, né? O cuidador e o profissional de AE, ele não é menos, né? Ele não é menor do que ninguém, né? E também não é o único, né? A palavra de vez com relação a esse estudante. A gente tem que entender, como eu já falei, que é um todo, né? Não tem alguém melhor, maior. Às vezes um vai ter informação que compete a ele, mas essa troca precisa ser necessária entre a comunidade. E também a gente tem que, quando há clareza, há proteção. Se a gente tem conhecimento das nossas atribuições, dos direitos dos estudantes e dessa questão de que a inclusão é da comunidade, a gente se protege no sentido de, opa, o meu papel eu estou fazendo, né? Nós estamos aqui na escola seguindo o que o decreto, o que as leis, o que as normativas nos pedem. Até aqui é nosso direito, até aqui é o direito da família. Família, você pode, né? Você deve ter acesso à educação inclusiva dentro da escola, do ambiente escolar. Então, garante para a gente também, além da responsabilidade, a segurança do nosso trabalho. E para finalizar, né, a minha fala, a minha participação, a gente precisa incluir de uma forma que não é dar conta de tudo sozinho,
né? A gente tem que, quando a gente fala da inclusão, não é a inclusão somente do estudante, é a nossa inclusão também, a inclusão da escola, frente àquelas necessidades, àquela habilidade, né? Frente àquele novo ser que está ali inserido na nossa escola. E agradeço aqui, estou encerrando a minha fala, espero que tenha ficado bem esclarecido como que está a educação inclusiva, né, de acordo com o decreto, os últimos encaminhamentos, as novas discussões a respeito. A gente vai se encontrar, possivelmente, mais vezes, presencial ou online, para discutir um pouquinho mais sobre educação inclusiva, alguns temas mais abrangentes, mais específicos. E eu espero encontrar vocês, tá? E lembrem-se que nós não estamos sozinhos. Podemos contar aí um com o outro, de uma forma ou de outra. E muito obrigada por vocês fazerem parte da inclusão do município de Anápolis. Até mais!